Olá, olá! Segundou no Gazeta Esportiva. Muito boa noite para você que está chegando aqui com a gente para mais esse início de semana. E chegamos para começar essa semana maravilhosa. Você aí de casa e comigo, Marina Buffon, aqui no estúdio, estão queridos parceiros aqui, Alex Miller e Thiago Salazar. E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Marina? Tudo jóia? Joia. Boa noite, Temos Marina. muitas coisas pra gente falar hoje, hein? A gente tem muita coisa mesmo. É dia de falar sobre entrevista bombástica da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A dirigente apresentou o novo patrocinador do clube, né? O patrocinador master, vai ficar no lugar da Crefisa, mas também falou sobre diversos outros assuntos, como os atacantes Dudu e Rony. O jogador do Cruzeiro, Dudu, até já respondeu para Leila Pereira nas redes sociais, até com xingamento. A gente vai falar ainda sobre a apresentação dos reforços no São Paulo e uma novidade sobre a patrocinadora do Timão. Tem também reforços do Santos, Copinha, futebol internacional, Cuca no Atlético Mineiro e muito mais. Mas antes, tem dicas. Estamos de volta e a gente já vai começar aqui falando sobre o Santos, que anunciou os primeiros reforços para a temporada de 2025. No sábado, o clube confirmou os acordos com o zagueiro Zé Ivaldo, que tem 27 anos, e chega por empréstimo do Cruzeiro até o final deste ano, até dezembro. Outro jogador que chega ao Peixão é o zagueiro Luizão, de 21 anos. O jogador estava no Novo Horizontino e assinou até o final de 2028. Hoje, o clube acertou com o lateral direito Léo Godoy. O argentino de 29 anos chega por empréstimo de uma temporada do Atlético Paranaense. A diretoria alvinegra continua aí em busca de mais reforços. O Tiquinho Soares, que já está em Santos, realizando exames e tudo mais, e o Tassiano estão próximos do acerto oficial com o clube. E aí, gente, que falar sobre esse pacotão de reforços, né? Foram 3 já anunciados, o Tiquinho chegando, o Tassiano também. O Santos está num bom caminho aí? Eu acho que tem que esperar um pouquinho para ver como é que o Caixinha vai montar esse time. São jogadores de razoáveis para bons, né? Mas às vezes jogadores de razoáveis para bons, quando se juntam e o negócio dá a liga, aquela química, e quando o treinador consegue extrair o que cada um tem de melhor, ou às vezes até surpreende extraindo mais do que o próprio jogador imagina, de repente o Santos pode criar um time legal, um time competitivo, um time para fazer uma boa campanha, para surpreender outra vez, por exemplo, num Campeonato Paulista, igual ano passado, quando chegou à final e fez uma decisão digna com o Palmeiras, ganhando o primeiro jogo, inclusive, perdendo o segundo por 2-0, mas num jogo equilibrado, e depois fazer o Campeonato Brasileiro, que é a grande missão do Santos para mim, de se manter na Série A. Então, se fizer um time legal, se der química, der essa liga aí, que o Salazar falou, acho que são jogadores interessantes. O Santos, eu estou com o Alex nesse ponto do Campeonato Paulista, acho que o Santos tem totais condições de ser competitivo no Campeonato Paulista, até porque você não precisa ter uma grande seleção para ser competitivo no Campeonato Paulista, né? Um exemplo maior é o Santos, que terminou a Série B sendo vaiado pela própria torcida, mas no Paulistão brigou e brigou forte. E às vezes dá essa liga, dá um encaixe e tudo mais, a gente vai ter que aguardar um pouco. Agora, o que chama a minha atenção são jogadores, concordo com o Alex, de um nível ali razoável para bom, mas melhores do que da minha expectativa. Para um time que está subindo da Série B, o Tassiano principalmente, eu estou muito curioso, jogador muito bom, de muito talento. O Tiquinho é o centroavante melhor do que todos os que estavam lá no Santos até então. Sim. Zé Ivaldo fez um bom campeonato, o Godoy fez boas partidas, oscilou com o Atlético Paranaense, claro. O Luizão também, bom jogador. Então assim, me chama a atenção. E o que eu destaco, na verdade, não são nem os jogadores. Mas o Pedro Martins, que era diretor de futebol do Botafogo e chegou, em uma semana parece que já fez mais do que o Galo esse tempo todo. O Galo numa dificuldade enorme de trazer reforços, viajou para trazer um, trouxe outro, reforços questionadíssimos assim. Então assim, a atuação do Pedro Martins está me chamando a atenção nesse início dele no Santos, acho que é bem promissora. Vamos ver então, porque o Campeonato Paulista começa essa semana já. Continuando falando de mercado por aqui, o São Paulo apresentou hoje o lateral esquerdo Enzo Dias. O Felipe Leite chega para conversar com a gente lá da nossa redação de esportes, para trazer todas as informações sobre esse ex-jogador do River Plate. Boa noite, Fê. E aí? Boa noite, Ima. Boa noite a você, ao Thiago Salazar, a Alex Miller, todo mundo que nos acompanha
neste Gazeta Esportiva. Pois é, falando de mercado da bola, o São Paulo apresentou hoje em Orlando, nos Estados Unidos, onde faz a sua pré-temporada, está no 5º dia de preparação. Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como você bem falou, vem do River Plate por empréstimo e obrigação de compra, se, claro, o Enzo Dias e o São Paulo cumprirem determinadas metas. Minutagem, quantidade de partidas como titular, enfim. Enzo Dias foi apresentado. Em sua apresentação, ele explicou o porquê escolheu a camisa 13. Sim, torcedor de São Paulo, o Enzo Dias vai vestir a camisa que foi do Rafinha por bastante tempo. Falou que é um número especial para ele, o filho escolheu quando ele chegou no River Plate. Percebeu que a camisa estava vaga, recebeu a bênção, então pegou a camisa 13 para usar. O que a gente traz agora, Má, é um material feito pela própria TV de São Paulo, a SPFC Play, trazendo então as primeiras palavras de Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como jogador do São Paulo Futebol Clube. Pode rodar. La verdad que estoy muy contento. Fueron días pesados, días que no se pasaban, que se hacían eternos, pero bueno, hoy ya disfrutando de mis compañeros y disfrutando de toda la gente del club, que la verdad que me recibieron muy bien. Mi nombre es Enzo Díaz, mi posición es lateral izquierdo, vengo de River Plate, mi edad es 29 años. Muy contento cuando me enteré que Sao Paulo quería contar con mis servicios. La verdad que lo pensé con mi familia y no dudé tomar esta decisión, y hoy me siento muy contento y entrenando al máximo para afrontar toda esta temporada y todos juntos conseguir los objetivos. Mis nuevos compañeros me recibieron muy bien, predispuesto para lo que necesite, toda la gente del club también, así que juntos nos vamos a acoplar rápidamente para, como te dije, afrontar estos desafíos que tenemos en el 2025 y trataremos de lograrlo todos juntos, conseguir los mayores logros que se puedan y como te digo, trabajando siempre juntos, siempre con un buen grupo, con toda la gente tirando para el mismo lado y ojalá que sea un gran 2025 para todos. A los hinchas de Sao Paulo, quiero agradecerle por el apoyo y que en este 2025 vamos a estar todos juntos, vamos a luchar todos juntos, vamos a hacer fuerza todo para el mismo lado para conseguir los objetivos. Então tá aí, as primeiras palavras de Enzo Dias, novo reforço do São Paulo como atleta do Tricolor. Foi a segunda contratação oficializada pelo São Paulo nesta janela de transferências. O Tricolor, time da Barra Funda, já tinha anunciado a contratação, a chegada do Oscar, camisa 10 do time. Então devolvo para vocês aí no estúdio com a pergunta. Enzo Dias chega para ser titular de São Paulo? Valeu, Fê, pelas informações. Eu já jogo para vocês aí na mesa. Thiago Salazar chega para ser titularzaço, lembrando que o Wendel do Porto assinou pré-contrato, mas só chega aí no meio do ano. Poucas dúvidas. Poucas não, nenhuma dúvida. Chega para ser titular. Se ele vai se consolidar como titular, a gente não sabe. Vai depender de nível de adaptação. Tem gente que chega aqui no Brasil, demora um tempinho. Tem gente que vem da Argentina e parece que não sente absolutamente nada, joga da mesma maneira. Vai depender de quanto tempo ele vai demorar para se adaptar. Mas que ele já vai chegar como titular, ganhando a oportunidade como titular, até para mostrar serviço e dar ao torcedor e principalmente à comissão técnica essa capacidade de avaliação, não tenho nenhuma dúvida. E em termos de potencial, eu entendo que ele deve mesmo ser o titular de São Paulo nesse momento. Com a saída do Rafinha, fica o Vinícius. O Wendel deve chegar só depois do meio do ano, mas para mim poucas dúvidas. Vem de um grande time argentino, está acostumado com grandes jogos, é um jogador experiente, na faixa etária ali em que os preparadores físicos ali falam que é o auge, né, do atleta de futebol. Então assim, nenhuma dúvida de que o Enzo chega para ser titular e assim, estou botando uma fé, viu? Acho que tem tudo para dar certo no São Paulo. Primeiro, eu acho que qualquer lateral esquerdo que fosse contratado já chegaria como titular no São Paulo, né? Porque Sim. O Patrick Lanza ficou depois da saída do Wellington e a gente sabe que o Zubeldia não é o fã número 1 do Patrick Lanza, né? Não que não tenha qualidade, que não tenha talento, que não possa evoluir, mas nesse momento não seria o jogador talhado para ser titular do São Paulo. Então o São Paulo teria que contratar um lateral esquerdo. Contratou. Então é óbvio que ele chega para ser titular. Agora a gente já tem que pensar um pouquinho mais para frente. Se o Wendel chega no meio do ano, o Enzo tem 4 meses aí, por exemplo, para ganhar espaço, tomar conta e dificultar o Wendel a jogar quando ele chegar. Falar, quando ele chegar vai ter que mostrar, né? Vai chegar tomando. Imagina, o cara vai bem, é campeão paulista pelo São Paulo, deitando e rolando, vai chegar o Wendel, vai tirar o cara. Aí o Wendel vai esperar um pouquinho. Exatamente. Veremos cenas dos próximos capítulos aí.
A fase eliminatória da Copa São Paulo continua com jogos emocionantes. Fica de olho na tela para conferir tudo que rolou nas partidas de ontem. Botafogo e Iape se enfrentaram na segunda fase da Copinha e o Fogão saiu na frente, gol de Caio Vale. O Iape empatou a partida com o Edu de cabeça. E o Wellington foi quem salvou o Fogão e garantiu o time na terceira fase. Em Franca, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro se enfrentaram. E logo no início, o Gabriel deixou dele pro Galo. O segundo do Atlético veio em gol contra de Lucas Inácio. Já Thales diminuiu o placar em Franca. E para fechar, o Índio anotou o dele e garantiu o Galo na próxima fase. O Santos entrou em campo lá em Araraquara e confirmou o favoritismo contra o São José. Todos os gols saíram na segunda etapa. O primeiro foi de Gabriel Bontempo de pênalti. Depois, Rafael Freitas empurrou para o gol sem goleiro. E o terceiro veio novamente de Rafael. 3-0 e Peixe na terceira fase também. 3-0 também foi o placar entre Fluminense e CRB. Júlio abriu o placar. E Kelvin marcou 2 vezes, uma no primeiro tempo e outra na etapa final, para fechar o marcador. Flu classificado. Em Jaú, São Paulo goleou o América do Rio Grande do Norte com todos os gols na primeira etapa. Alves marcou o primeiro. Hugo anotou um golaço. O terceiro ficou na responsabilidade de Ferreira. E Rian Francisco fechou com o quarto. Tricolor classificado sem sustos. Já em São Carlos, o Cruzeiro e o América do Rio de Janeiro viveram fortes emoções. No tempo normal, Matheus Fortunato abriu o placar para o time do Rio e o Janderson empatou para o time mineiro. A classificação, ficou para as penalidades e os cruzeirenses tiveram 100% de aproveitamento. 5-3 nos pênaltis para o Cruzeiro, que avançou na Copinha. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, foi o convidado de ontem no Mesa Redonda e entre os vários assuntos que a gente abordou com ele, o dirigente confirmou os detalhes da final da Copinha. Vamos assistir. Por falar em gramado, presidente, me desculpe aqui, a final da Copinha confirmada para o estádio do Pacaembu? 10 horas da manhã, Pacaembu, dia 25. Pacaembu, dia 25. Tá a aí, volta do Pacaembu para a um volta jogo do de futebol. Pacaembu. Que beleza. É isso aí. Mas o Pacaembu está pronto, presidente? Tive lá. Nós fizemos a final da Copinha Feminina lá. Público de quanto, presidente? 26 mil. 26 mil. Tá aí então, final da Copinha acontecerá no dia 25 lá no estádio do Pacaembu. Ô, Thiago Salazar, tem novidade importante envolvendo o patrocinador do Corinthians, é isso que você pode falar da Esportes da Sorte? Pois é, naquele rolo, né? Eliminar para cá, eliminar para cá, para lá, entra com decisão, com pedido. A Esportes da Sorte, desde terça-feira passada, estava proibida de operar e de expor a sua marca, tanto na camisa do Corinthians ou qualquer outro clube, porque ela também patrocina outros clubes. Mas hoje, né, eles já estavam armando isso já desde o finalzinho da semana passada, a Esportes da Sorte conseguiu uma liminar na Vara Civil Federal e ela está autorizada a operar num novo site, né? Eles até divulgaram ali, tem um novo site da Esportes da Sorte, um novo domínio, como eles chamam, e dentro desse novo site eles estarão, né? Porque essa decisão do juiz ela ainda vai ser publicada no Diário da União. Assim que for publicada, ela vai estar autorizada a operar aqui no Brasil e, com isso, a estampar sua marca na camisa do Corinthians e dos demais clubes que ela patrocina. Importante lembrar que isso é uma decisão liminar. A Esportes da Sorte diz que está cumprindo todo o rito que o governo pede e tudo mais, inclusive tem ali uma grana de 30 milhões de reais para pagar para você ter essa permissão, além da entrega de documentação para o governo. Ela diz, segundo a Esportes da Sorte em nota oficial, de que já pagou esses 30 milhões e que entende que está tudo certo, apesar do governo entender ainda que não. Por isso que é uma decisão liminar, ela pode ser cassada a qualquer momento ou não.
a gente vai ter que literalmente ficar aqui acompanhando e atualizando o torcedor. E por que quando a gente fala de Esportes da Sorte, a gente fala do Corinthians? Porque ela também patrocina outros clubes, porque a Esportes da Sorte está totalmente ligada à contratação do Memphis Depay. Ela banca, ela está ali, assumiu 57 milhões de reais de toda a operação Memphis Depay, e é por isso que perder esse parceiro pode ser um grande problema para o Corinthians. Por causa desse problema, que toda vez que o assunto é Esportes da Sorte, pode operar, não pode eliminar, a gente vai estar aqui atualizando o torcedor. E aí, Alex, é um assunto que a gente fala sempre e tudo mais. É cansativo para o torcedor essa situação? Pois é, cara, é um pé no saco para o torcedor, para falar a verdade, viu? Porque o torcedor queria estar aqui ouvindo você falar, poxa, do time, que não vendeu ninguém, já está se preparando, vai estrear agora, né? E sabe, trazer coisas legais, mas parece que os bastidores do Corinthians tem uma praga que não deixa haver paz durante uma semana no clube. Sempre tem alguma coisa que acontece. Não. Na A Marina sabe, né? Setorista do Corinthians. Eu sei. Um dia. Cara, isso não é de hoje. Eu cobri o Corinthians na época da Rádio Bandeirantes, em 99, 2000. Já era 2000. assim? Não, mas assim, era uma delícia. Era uma delícia, mas era uma confusão também. Toda hora era confusão. Os bastidores do Corinthians são sinônimos de confusão. X-Music nessa época, né? X-Music, e um monte de coisa. O Kia Jorabichan, pra lá e pra cá, era uma figura, né, assim, meio nebulosa, meio misteriosa, e a gente sempre colhendo as informações, indo atrás, muito dinheiro que vinha da Rússia, que vinha dos caras lá. Ele, mas não é ele, é alguém lá. O Badra, não sei o que lá, esqueci até o nome do russo lá que tinha. Enfim, o Corinthians é isso, né? E o torcedor já está acostumado com isso também. O que ele tem que tentar é esperar a bola rolar para ver se aquela grande sequência de 2024 continua em 2025. O que, só um adendo rapidinho, é que várias outras casas de apostas já procuraram o Corinthians só de saber que existe a possibilidade desse negócio com a Esportes da Sorte acabar. Até então, o Corinthians não vai. Sem patrocínio, o Corinthians não vai ficar. Há pouco tempo. Claro. Isso é verdade. Pois bem, você estava falando de casa de apostas, o Palmeiras apresentou hoje a Sportingbet como nova patrocinadora no lugar da Crefisa. O Verdão assinou o contrato para os uniformes dos times profissionais, tanto feminino quanto masculino, até dezembro de 2027. Leila Pereira não quis confirmar os valores, mas a cota fixa por temporada giraria em torno de 100 milhões de reais, com bônus que podem chegar até 70 milhões. Tá aqui a camisa com o novo patrocinador do Palmeiras, já prontinha para a estreia do Verdão no Campeonato Paulista. O jogo está marcado para esta quarta-feira à noite no Allianz Parque, clássico contra a Portuguesa pelo Campeonato Estadual. E durante o evento de anúncio do novo patrocinador master do Verdão, a presidente Leila Pereira aproveitou para mandar vários recados para mostrar que o Palmeiras vai adotar a partir de agora uma postura diferente no mercado de contratações. Mandou um recadinho pro Dudu, pro Rony, pros reforços que podem chegar, citou peças que podem sair e aproveitou até para cutucar rivais do Palmeiras. Às vezes o sucesso te deixa um pouco sem enxergar, com a vista meio nebulosa, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente, e o sucesso a gente pensa, poxa, estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso nesse ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras, não fiquei. Tá? Saímos muito rapidamente da Copa do Brasil, da Libertadores. Não é ok, o que o palmeirense está mal acostumado é presidente também, tá? Fomos tricampeões paulistas, vice-brasileiro, mas a gente queria mais. Nós seremos mais agressivos, não é? Estamos em busca de atletas, como vocês viram, atletas prontos, que possam ajudar o nosso elenco, o nosso treinador imediatamente. Então, realmente nós mudamos assim o nosso posicionamento. O Botafogo, em 2023, quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu com eles, você vê que eles ressurgiram, não é? E esse ano a mesma coisa com o Palmeiras. Por isso que eu acho importante ter vários clubes fortes, porque os clubes fortes incentivam os outros a se fortalecer também. Então essa história que eu quero que os clubes fiquem na penúria para eu estar sempre em cima, não.
todos os clubes têm que estar fortes, porque o campeonato fica muito melhor. É muito melhor para vocês, profissionais, é muito melhor para nós, dirigentes, para os atletas, fica mais competitivo. E eu vou te falar, é que o 2024 que fez eu mudar a minha cabeça, viu? Às vezes o time dos clubes de onde eu gostaria que os atletas viessem, não tem esse mesmo time do Palmeiras. Então, a gente negocia, a gente conversa. Eu gostaria de ter já fechado o meu elenco, mas não fechamos ainda. Então, mas estamos lutando diariamente para isso. Nós temos interesse sim nesse atleta. Eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade, mas não depende só do Palmeiras. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu não falo em valores. Estamos fazendo o nosso melhor. Então, o que for possível, até um limite nós chegaremos. Mas é um desejo muito grande nosso. Mas eu não tenho pressa, o Vitor ainda tem um contrato longo conosco, mas estamos conversando. E se chegarmos a um valor que seja bom para o Palmeiras, para o atleta e para o Manchester, ok, mas por enquanto não tem nada decidido, mas houve uma proposta sim oficial. Seria vender, no caso, mas que ele fique até o Mundial de Clubes? Olha, eu gostaria, tá? O meu desejo seria esse, né? De vendêssemos, se acertássemos o valor, venderíamos agora e ele iria depois do Mundial. Mas tudo isso é conversado, está sendo conversado. O Palmeiras sempre entra em qualquer campeonato, seja qual for, para conquistar o título. É óbvio que tem títulos, campeonatos que são mais disputados, são mais competitivos, mais difíceis, mas a mentalidade do Palmeiras é sempre a mesma. Nós vamos lá para fazer o nosso melhor, ok? O Rony, ele tem contrato com o Palmeiras, ele é um atleta do Palmeiras, não é? E como sempre nós vamos honrar os nossos contratos. Houve sim uma negociação com o clube carioca. Por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube. Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram aquilo tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Estamos super preparados, fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Sabe, eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, Ninguém quer ir para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, Eles querem passear, Ai,
Agora eu quero saber de você, gente. A gente tem tanta coisa para falar aí. Diretor, a gente vai começar pelo final, vamos começar pelo início. Vai mostrar os negócios aí? Porque, olha, tem tanta coisa. Eu vou fazer o seguinte, vou começar pelo mais polêmico, tá? Dudu. É, lógico, né? Poucas horas depois da entrevista da Leila Pereira, que a gente acompanhou aí, o atacante Dudu, que agora tá no Cruzeiro, foi às redes sociais, postou uma foto com todas as taças ali que ele conquistou no Verdão e xingou a presidente do clube. Abre aspas. O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente de você, senhora Leila Pereira. Ela foi marcada ainda. Me esquece. E aí ele complementa com um xingamento, né, em formato de sigla aí, que a gente não vai colocar explicitamente aqui, mas foi um xingamento. A sigla é de vou trabalhar no Cruzeiro. Você pega essa sigla que ele colocou ali. As primeiras iniciais, letras, exatamente. As iniciais, né? E ainda o Dudu também se pronunciou numa entrevista ao jornalista Jaicy Carvalho lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos assistir? A gente está fazendo aqui uma boa pré-temporada, né? Às vezes a gente vê umas pessoas aí falando besteira, né? Quem vem para os Estados Unidos é para passear, é para se ver. Às vezes a gente não tem que dar muita ideia para esse tipo de vida. A gente fica falando essas bobeiras, né? Tem muitos dirigentes que falam muita merda, né? Tem dirigente falando aí, Dudu? Melhor deixar isso pra lá. Quer dar o nome? Não dá o nome aqui, ó. Deixa pra lá. É melhor não dar. O torcedor sabe quem é, né? Sabe. É melhor dar nome não, mas essa pessoa não respeita, né? Não respeita a história que a gente teve no clube que a gente passou. Dois cotovelos, inveja. Até mesmo se eu ter chegado antes que essa pessoa dentro do clube, né? Mas isso é coisa de passado, isso eu não ligo para que essa pessoa fala. O importante é que eu estou no Cruzeiro, vou receber no Cruzeiro, eu vou fazer de tudo, e não só eu, como todos os jogadores do Cruzeiro estão aqui. Essa treta acabou roubando espaço aí de tudo isso. Então eu quero saber de vocês, existe certo e errado nessa história? Ai, cara, que difícil, né? Cara, Alex, eu não sei você, mas eu não concordo, eu não acho que dá pra gente resumir assim, quem tá certo e quem tá errado, porque os dois, nessas entrevistas, abordaram vários assuntos, e assuntos diferentes. Então, em determinado ponto, a Leila tem razão, na minha opinião, e em determinado ponto, o Dudu tem razão, na minha opinião. Acho que o grande problema é que os dois saíram ali espinafrando, misturando as bolas, misturando assuntos, falando com o estômago, com o fígado e menos com a razão, de certa maneira infantil, falando de dois adultos e parece até um pouco infantil. Até essa entrevista do Dudu fica essa pessoa, por que não fala a Leila? Acabou de fazer um post marcando ela, xingando ela, tava falando dela e fica ali, não, essa pessoa, fica até uma coisa meio idiota, assim, sabe, com um papinho meio besta, né, infantil, sabe, assim, que assim, sem nenhum preconceito, mas no mundo do futebol, olha, eu acho que tem muita infantilidade, mas o que eu penso sobre isso? Eu penso que o Dudu, ele, como a gente costuma brincar, praticamente refundou o Palmeiras, ele realmente merece o respeito, é um ídolo, o Palmeiras para mim tem praticamente um pré-Dudu e pós-Dudu, ele é o símbolo dessa nova era, dessa geração de títulos e tudo mais. Mas ninguém é maior que o clube, aquele velho papo de sempre, ele ganhou todos aqueles títulos, nem ela, ninguém é maior que o clube, mas ele tomou uma postura naquele momento, quando a Leila ali comprou a briga, e ali eu acho que ela está coberta de razão. Eu discordo frontalmente da postura do Dudu naquele momento. Qual momento? No momento que ele tentou ir pro Cruzeiro, se ofereceu. Meio do ano. Assim, isso, meio do ano. Ali, eu tô com a Leila. Agora, eu já não acho que precisava disso, sabe? Para variar, ela dá algumas declarações, se mete em polêmicas desnecessárias. Eu já falei aqui em outrora, quando ela ficava fazendo... O Palmeiras ganhava um jogo, ela ia para a rede social e dava uma cutucada na mancha verde. Aí ficava todo mundo aqui debatendo a cutucada na mancha verde e não falava da classificação do Palmeiras no campo. Eu falo, cara, mas o time é muito ruim, a gente fala mais da Leila do que do Palmeiras. Sabe, então, de novo, acho que ela foi infeliz, não precisava... Esse negócio de estão mais calmos, que ela posta toda hora, quando ela é criticada e o Palmeiras ganha um jogo ou contrata alguém, estão mais calmos, é a infantilidade que você falou. É a infantilidade, é desnecessário, não ajuda o clube, não ajuda o time, não melhora o clima, não é vantagem para nada, para nada, não tem nenhuma necessidade.
Mas, quando ela fala ali do meio do ano, do que o Dudu fez, que ele saiu pela porta dos fundos, que ele foi mal ali, aí eu concordo com ela. Por isso que eu estou falando que aí ele vai lá e faz um post em que ele cita os títulos e tal, mas não é disso que ela está falando. Todo mundo sabe dos títulos. Mas que ele saiu pela porta dos fundos, saiu. Só falar uma coisa em relação a esse episódio do meio do ano, e que eu não entendo porque até agora o Dudu não fez questão de esclarecer, até para limpar um pouquinho a sua barra com a torcida do Palmeiras, e muitos torcedores, inclusive, o chamam de traidor, de Judas. Né? Você sabe que eu fui nas redes sociais justamente para ver o termômetro, a maioria utilizando esses termos depois dessa discussão. Então, eu tenho uma informação de que no meio do ano o Dudu só fez isso. Não do nada, de repente que ele acordou e falou, quer saber? Hoje o céu tá azul me lembra o Cruzeiro, eu vou ligar para o Cruzeiro para ver se eles me querem. A informação que eu tenho é que não foi bem assim. Que ainda quando o Dudu estava em tratamento, a diretoria do Palmeiras entrou em contato com o empresário do Dudu, perguntando se eles tinham contatos de times querendo o Dudu. Dando a entender, deixando claro que o Palmeiras queria negociar o Dudu. E quando o Dudu percebeu esse movimento de o Palmeiras tomando uma iniciativa de querer se livrar do Dudu, aí ele falou, bom, não me querem aqui, então também não vou ficar esperando para eu tomar um pé nos fundilhos e ir embora. Já que eles não me querem, eu vou ver quem me quer. E como ele é amigo do Alexandre Matos, ligou para o Matos perguntando sobre o Cruzeiro. Ele tem uma história no Cruzeiro, todo mundo sabe que ele começou lá. Então eu só não entendo por que o Dudu não vem a público e fala isso, porque se ele vem e confirma essa informação que chegou até mim, muda um pouco, porque não é assim do nada que no meio do ano ele ligou para o Cruzeiro e quer ir embora. O Palmeiras entrou em contato com o empresário do Dudu, Alex, querendo vender o Dudu. Mesmo assim, não dava para ele fazer de maneira diferente? O quê? Poderia. Para mim essa questão, eu acho natural. A diretoria, se ela fez isso, e o Alex está trazendo uma informação importante, e se a diretoria fez isso, eu acredito que fez, provavelmente a pedido da comissão técnica. Pode ser, não. Normalmente ninguém faz nada sozinho. A comissão técnica informa, igual aconteceu no Corinthians agora. Vem lá o Ramon e fala, o Fagner pode ir. Aí a diretoria vai lá no empresário, é assim que funciona. Provavelmente o Abel falou, olha, pode negociar o Dudu, avisar o empresário, e aí, de novo, falta um pouquinho de maturidade. Tudo bem, você tem a informação, vamos trabalhar então para a gente fazer isso da melhor maneira possível, fica bom para todo mundo, legal e tal. Mais ou menos, ela citou o caso do Rony, como pelo jeito está acontecendo. Sim. O Rony já sabe, ela deixou claro. O Rony sabe que o Palmeiras quer negociar o Rony, mas vamos fazer isso numa boa. Será que não dava? Aí o Dudu, será que ele não saiu atropelando? A impressão que eu tenho é que ele saiu atropelando. Talvez ele tenha sido pego de surpresa e ficou chateado. Enfim, pode ser. A gente não sabe também, né? A gente não tem como saber tudo. Estão falando de alfinetadas assim, e essa questão do que ela disse ali, eu achei mais alfinetada a questão das pré-temporadas, que ela fala isso foi também um golpe direto, desnecessário. Ela tem todo o direito de não gostar de pré-temporada fora, mas aí ela expor os seus colegas de clubes, de direção de clubes, falando que quem faz pré-temporada no exterior porque quer fazer excursão no exterior, eu acho que é muita arrogância. De novo, separando as coisas. Eu concordo com ela, porque quando a gente conversa com os profissionais de comissão técnica, todos falam, o melhor é ficar no CT. Atrapalha. Todos falam. Mas a gente entende o lado comercial. Ela provavelmente ouviu isso e agora reproduz. Tudo bem. Agora ela tem que ir lá e falar dos outros. Cutucar todo mundo. O próprio Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza estão fazendo uma excursão aí no. Parece aquele cara na balada que quando vai para arrumar problema, vai para arrumar problema. Parece que ela vai para entrevista e fala, vou para arrumar problema. Não dá para ela só falar, não, a gente entende que o melhor é ficar aqui. Não. A gente tem que o melhor é ficar aqui e quem viaja para passear. Não é legal, não é ético até falar assim. Ela ataca os seus co-irmãos. Tá sempre com esses caras na reunião, enfim. Só me chama a atenção a questão da grana, porque todos os clubes, quando viajam, dizem que vão por causa de grana, disposição, recebe alguma coisa. Eu não sei quanto recebe. Seria até uma curiosidade agora chegar em quem viajou. Quanto que o São Paulo ganhou para viajar? Vale a pena. Estragar a pré-temporada para ganhar dinheiro. Quanto o São Paulo ganhou? Porque de repente o cara vem e fala aqui, olha quanto o São Paulo ganhou. Aí fala, opa, aí lá. Calma quanto o cara embolsou, sabe? Então dá pra gente levar essa discussão. Agora, sem essa infantilidade. Só um detalhe. Rapidamente, os outros pontos da coletiva da Leila. Eu achei, tirando a questão do Dudu e essa questão do ataque gratuito e desnecessário aos outros clubes, a entrevista foi boa. Foi uma das melhores que ela já deu em termos de firmeza e demonstração de que o Palmeiras está realmente agressivo no mercado. Ela confirmou
que está atrás do Andréas Pereira e que vai fazer de tudo para Isso é legal. trazer. Que é um baita de um reforço. Confirmou a negociação com o Vitor Reis, que pode ir para o Manchester City, que realmente existe uma negociação e pelo jeito está perto de ser concretizada. Então, esse lado eu achei bacana. Para as pessoas não pensarem que a gente só fica aqui atacando. Quando tem coisas boas, a gente também fala. E aí, e aí deixa de ser especulação, né? Sim. Porque enquanto ninguém no clube Sim, fala nada, fica aquela confirmou. coisa, a imprensa que tá dando e tal. Agora não, ela confirmou tudo. Isso também achei bem legal. É, bem legal. Então, dá aí a entender que o Palmeiras está agressivo no mercado e ela tem em mente essa disputa do Mundial no meio do ano como algo muito importante para o Palmeiras e para ela. Porque, claro, ela não vai fazer nada só pelo amor ao Palmeiras. Vai fazer também pela imagem dela. Palmeirense ela é, então, por isso, pelo status, né? Então, mas de tabela o torcedor pode lucrar com isso. E agora, eu acho que casa um pouco, né? O discurso de dela agora começa a casar com o do torcedor. Dessa coisa do reforço, da necessidade e tudo mais. Quando ela vem, né, e bate na mesa de que, ó, fiquei decepcionada, precisa de jogadores prontos. Diferente de antes. Diferente de antes e tudo mais. Então, assim, agora eu acho que, opa, o torcedor, ó, agora sim. Perguntaram, o Abel pediu o Andréas Pereira? Não, isso é coisa minha. Eu mudei, eu escutei quem eu acho que eu deveria escutar, mudei realmente a minha concepção e quero contratar gente pronta já. Muito legal que ela disse, 2024 serviu para eu acordar. Isso, né? Isso é legal. Resumindo tudo que vocês estão dizendo. Aliás, a gente falava antes e ela demorou para acordar, inclusive. Pois é, mas ela nos assistiu. E o Campeonato Paulista vai estar recheado de duplas de ataque de qualidade. Quer conferir quais são? Então, olho na reportagem aqui do José Paes. Como já diria o Skank... Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? E se a vida imita a arte, os 4 grandes clubes aqui de São Paulo estão levando a sério mesmo essa importância toda aí dada aos atacantes. É uma dupla de ataque melhor do que a outra pro Paulistão desse ano. No atual tricampeão Palmeiras, a joia Estevão deve fazer dupla no campeonato estadual, ou com o Flaco Lopes ou com o recém-chegado Facundo Torres. O uruguaio foi contratado esse ano a peso de ouro pelo Verdão, enquanto o argentino foi o artilheiro da equipe na temporada passada com 22 gols. Dúvida boa essa aí do Abel. Por falar em dúvida, o professor Pedro Caixinha também precisa definir qual será a dupla de ataque do Santos para o Paulistão de 2025. Vai ser Tiquinho e Soteldo? Tiquinho e Guilherme? O Soteldo vai ficar? O fato é que a chegada do ex-centroavante do Botafogo tem tudo para aumentar a briga por uma vaguinha entre os titulares do Peixe. Já São Paulo e Corinthians devem vir mesmo com as duplas que já deram muitas alegrias recentemente às suas respectivas torcidas. Caleri e Luciano pelo Tricolor, Yuri Alberto e Memphis Depay pelo Timão. Juntos, esses caras aí marcaram simplesmente 70 gols em 2024 pelos 4 grandes. Bola na rede pra fazer o gol. É isso que as torcidas de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians esperam no estadual mais disputado do nosso país. Confesso que estou bastante ansiosa para ver essas duplas de ataque, todos os times aí do Paulistão, mas agora tem mais Corinthians por aqui. Salazar, tô sabendo, hein, que tem novidade aí na situação do Maicon e vários outros assuntos, então atualiza aí pra gente. Vamos lá, Marina, alguns assuntos sobre o Maicon. Chama a atenção da gente o fato de que a diretoria do Corinthians começou ali, logo no comecinho de janeiro, ali pelo dia 2, 3, confirmar à imprensa de que renovou o contrato do Maicon por mais uma temporada e tudo mais. Já teve até entrevista do Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, confirmando essa renovação. Mas hoje já é dia quê? 13? Hoje é dia 13. E nada. E hoje eu e o Yuri Medeiros, lá do site Gazeta Esportiva, a gente indo atrás, ouvindo o pessoal, chega a informação de que o contrato ainda não foi assinado. Então é importante o torcedor saber. Essa renovação com o Maicon, ela não está concluída, não está concretizada. E é por isso que o clube ainda não anunciou. Mas é por conta de burocracia de E aí a informação que chegou para a gente antes do programa aqui, de que, olha, o clube não teme que algo dê errado na negociação e garante que é só um problema de burocracia. Questões burocráticas, detalhes e tudo mais. E, enfim, o clube tenta passar um tom completamente otimista de que vai dar tudo certo.
chama a atenção, porque já são mais de 10 dias desde essa notícia e até agora nada disso ser confirmado. A gente vai continuar aqui em cima, porque com essa diretoria a gente já viveu alguns casos, né, como o Veríssimo, Garro, Mateuzinho, não dá para duvidar de nada. Então fica aqui só essa informação. Falaram que está tudo certo, mas já faz 10 dias, não assinou ainda, é importante isso ficar bem destacado, não assinou ainda. Vamos aguardar. Segundo eles, questões burocráticas, detalhes, tá? E o Maicon precisa disso para ser regularizado na federação para poder estrear pelo Corinthians. Apesar que a informação que nós temos é de que ele não ia estrear de jeito nenhum agora junto com o time, porque ele está se recuperando de uma lesão no joelho, uma cirurgia e tudo mais, e vai precisar de pelo menos mais 2 semanas. Essa é a situação do Maicon. Outros jogadores, como Hugo Souza, Kaká e Romero, os 3 tiveram contratos renovados. Esses contratos precisam ser registrados na federação, consequentemente aparecer no BID, para eles poderem jogar. E aí vem uma informação. Esse registro na federação, para eles jogarem a estreia quinta-feira contra o Red Bull Bragantino fora de casa, esse registro precisa acontecer hoje ainda. O Corinthians tem muita esperança de que os 3 vão aparecer lá ainda hoje. Já avisaram a gente que enviaram a documentação e tal. Estão esperançosos de que os 3 aqui, Hugo Souza, Kaká e Romero... Até 19 horas, né? Até a federação, 19 é BID, né? 19 é BID, não sei se é a mesma coisa. A federação, se eu não me engano, vai até o final do dia, né? Até o final do dia. Deve ser. Então tem que aguardar. Mas assim... Possivelmente, continua. Ficam de fora da estreia. Mas o que o torcedor precisa entender é que os titulares do Corinthians mesmo, né, aqueles que estavam jogando mais até o final do ano, eles não devem jogar esse início de Campeonato Paulista, não é só a estreia. A intenção dessa comissão técnica é trabalhar bem essa pré-temporada, é fazer o trabalho sem pensar muito agora na questão do calendário dos jogos. Então, alguns jogadores vão começar a jogar, vão estrear mais para frente. Outros jogadores até vão estrear agora, mas aquela coisa de entrar no segundo tempo vai ter uma dosagem da minutagem. Então, torcedor corintiano, tem todas essas questões burocráticas que nós estamos trazendo, mas no planejamento da comissão técnica, independentemente disso, a ideia é começar com um time ali meio mescladão, meio reserva, e trabalhar a minutagem, e trabalhando esse desgaste, e trabalhando essas estreias. E os principais titulares, aqueles que terminaram o ano jogando, devem ficar para mais tarde. Perfeito, então já estava ali no planejamento. Acho que isso deve estar no planejamento de todos, né? Do Palmeiras, porque dificilmente você vai ver logo na primeira rodada os times com a sua força máxima. No Rio de Janeiro, por exemplo, é tudo sub-20. Quem não está muito ligado acha que, nossa, os times cariocas acabaram, sucumbiram em 2025. Não, ninguém está com os titulares. O Flamengo, nenhum grande carioca ganhou na primeira rodada. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, ninguém ganhou. Então agora, a tendência até é de que os times do interior que se formaram com qualidade é de ganharem os jogos e saírem na frente no Campeonato Paulista. O Santos se apresentou 2 de janeiro, né? 2 ou 3 de janeiro. Esse ano o calendário é mais enxuto, então as férias dos jogadores vão ser, na prática, o tempo que deveria ser mesmo, só que com isso vão perder alguns jogos. Então vai ser normal a gente ver times do interior aí ganhando dos times grandes. Muito bem, a gente ainda vai continuar falando um pouquinho de Corinthians, porque a gente tem mais alguma coisa, né, Salazar? 2 assuntos. O Giovani, lembra do Giovani? Sim. Começou a jogar ali, menino novo, 21 anos e tudo mais. Se destacou até, né? Se destacou e de repente sumiu. E aí o Ramon foi para aquela entrevista, lembra? Ele falou assim, não vai jogar porque é ingrato, não quer renovar o contrato, tirou o menino, não relacionava mais. Conclusão, não chegaram a nenhum acordo com nenhum outro clube, nem renovaram o contrato. Só que ele tem contrato com o Corinthians até o meio desse ano. Foi reintegrado. Está treinando junto com todo mundo, fazendo a pré-temporada, tem contrato. E agora a grande dúvida, se não renovar com o Corinthians e também se não arrumar outro clube, vai ficar livre aí. Vai ficar até o meio do ano treinando separado ou vai ser utilizado? Tem gente que defende que o Ramon tem que engolir essa e utilizar o menino, principalmente nessa ideia de rodar elenco e tudo mais. Vou até passar a bola aqui para o Alex comentar. E o Garro se enquadra em tudo aquilo que a gente falou. O Garro tem a questão psicológica, está trabalhando isso por causa do acidente. Tem a questão da tendinite no joelho, que já vinha do ano passado e também está trabalhando em cima disso, tratando isso. Então, muito por causa dessas 2 questões, além de ter uma minutagem alta no ano passado, não esperem ver o Garro tão cedo nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Sobre o Giovani, eu acho que o Ramon Dias, não é questão nem de engolir, mas ele pode até usar e ser inteligente nas palavras, coisa que eu imagino que ele seja, de falar, olha, eu estava chegando no Corinthians, porque isso foi lá no começo dele, não foi tão no fim, não foi tão aí já na arrancada do Corinthians, foi no começo, quando ele estava ajustando o time. Ele falou, olha, me passaram uma situação naquele momento
Eu entendi que era daquela forma, como agora mudou, como ele se reapresentou e está aqui, tem contrato, então ele vai ser reintegrado e se precisarmos utilizá-lo, vamos utilizá-lo. Até porque então, se você quer negociar um jogador, é muito melhor botar ele para jogar, né? Atividade. Não é? Ventileta, faz um golzinho, se destaca de novo. Ele já estava se destacando. Eu quero me livrar desse cara. Tá bom, mas deixa o cara jogar aí, você consegue até um negócio melhor. Isso. Até porque esqueceram, né? Do Giovani, né? O pessoal aí quer ver ele jogando, Exatamente. justamente tem que voltar a jogar. E a gente vai voltar aqui a chamar o Felipe Leite. Felipe Leite para falar mais um pouquinho aqui sobre o São Paulo, porque o técnico Luiz Beldia deu entrevista ontem. E Fê, conta pra gente aí o que ele disse, tá contigo. Boa noite, Má, boa noite para todo mundo. Só antes da gente trazer a sonora do Luiz Beldia, que sim falou sobre reforços, falou sobre Oscar e Luciano jogarem juntos, uma atualização aqui de última hora, porque o presidente Júlio Casares enviou um áudio para a equipe de reportagem do Globoesporte.com, dando os créditos, portanto, e ele deu uma resposta às falas da Leila, que ironizou dirigentes que, segundo ela, vão para a Disney fazer pré-temporada para passear. E aí o Casares usou os títulos mundiais, os 3 títulos mundiais conquistados pelo São Paulo, para ironizar essa fala da Leila. Vou só trazer um trechinho aqui para vocês, rapidamente. Casares falou então para a reportagem do GE. Para nós, economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão e esses convites serão reiterados. Portanto, o Casares dá uma resposta indireta à Leila, não cita a presidente do Palmeiras, mas está aí então o registro da resposta do mandatário tricolor. Agora sim, Luiz Beldia concedeu a primeira entrevista coletiva lá em Orlando, onde São Paulo faz a sua pré-temporada. Falou sobre reforços, se está na expectativa de receber mais algum incremento ao elenco, ao plantel. E também falou sobre a possibilidade de Oscar e Luciano jogarem juntos. Vale a gente lembrar que o Luciano tinha jogado como um 10 sob o comando do Luiz Beldia, mais articulando jogadas do que à frente. Oscar chega então para suprir esse papel. E aí, dá para os dois jogarem juntos? Com a palavra, Luiz Beldia. Sin ir a las posiciones, estamos trabajando en 3, 4 jugadores más para poder tener ya un equilibrio importante. Lo más importante, como falo siempre, es que yo siempre digo, un buen brasilerado lo hace el plantel, lo hace la plantilla. Está más que claro que siempre un jugador creativo, un jugador de pase diferente, de construcción, es complementario con un jugador que vive del gol. O sea, eso es una lógica pura que la estábamos buscando para poder tener un plantel, para tener en el plantel esa opción, ¿no? Esa opción del jugador que tiene un poco de construcción, un poco de pases importantes para los atacantes y sobre todo en zonas más centralizadas, ¿no? Así que esa pieza, como falé hace un tiempo atrás, era importante para nosotros. Soy contundente, jugador que tiene gol, un jugador que es asistidor o creativo, são complementarios. Então tá aí, Má, palavra de Luiz Beldia, técnico do São Paulo, tricolor, continua sua preparação lá nos Estados Unidos. Boa noite a todos vocês, devolvo para o estúdio. Obrigada, Fê, pelas informações, boa noite, bom descanso. E eu já solto para vocês aí, que são dois assuntos diferentes. Eu acho que o Júlio Casares, claro que... Mandou esse áudio rindo, eu aposto. Conhecendo o Júlio como eu conheço, ele mandou rindo. Vou responder a ela. Do alto também, da pomposidade tricolor, né? Ele deve ter pego também o celular e mandou um áudio falando, dando recado sem citar, né? Mas faz parte. Falou aquilo que a gente estava comentando aqui, da grana. É por isso que eu falo, alguém vai ter que mostrar aí quanto que ganha aí. Eu não sei se temos essa informação amanhã, mas quanto que ganha? Porque a justificativa dele é aquilo que a gente vinha falando aqui, quanto que ganha. Pois é. E a Leila cutucou e talvez não ouça só do Casares, né? Talvez ouça mas é uma besta. do próprio Cruzeiro, do Fortaleza, né? Enfim. Então... Agora, que Luciano e Oscar podem jogar juntos, eu acho meio óbvio. Acho que vão jogar juntos. Eu acho que não tem. Acho que é Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, né? Esse é o time? O Luciano que eu não sei. Lucas, o Oscar e o Caleri. Quem seria aqui no Luciano? Ferreirinha? Né? É o Ferreirinha que está ali como terminou bem. Sim, mas eu acho que o Luciano terminou como artilheiro do campeonato. Do São Paulo no ano. Mas até aí...
Até aí Então você vai jogar no lixo que o cara fez, porque tem Não, o Figueirinha no banco? lixo, mas ele nunca foi um titular absoluto, né? Foi. Por pouco tempo. Não, Logo depois ele perde. No título da Copa do Brasil, ele já está no banco. Ele vai para o banco no título da Copa do Brasil, é reserva dos 2 jogos. Mas ele tem um significado e depois diferente. ele fica naquela vai, vem, Tanto é que tem São Paulino que o considera ídolo. Tem. Muitos São Paulinos acham o Luciano Eu tenho ídolo. muita dificuldade de concordar. Essa questão de eu não idolatria é muito concordo e tenho pessoal. dificuldade de respeitar essa opinião. Aí você vai mais além. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de respeitar essa opinião. Tem até uns amigos nossos aí da imprensa que defendem essa tese. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Mas eu não vejo ele como titular absoluto. Os outros 3 eu vejo. Veremos aí o que o Zubeldia vai fazer, porque todo torcedor com quem eu tenho conversado quer que esses dois joguem juntos, pensando no pelo Oscar elenco, o Luciano vai ser titular. Se o Ferreirinha jogar nesse auge dele aí pelo São Paulo, joga o Ferreirinha. Ok. Bora falar então. Acabou! Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Beijo, tchau.